Bom dia, queridos irmãos e irmãs oblatos, queridos irmãos e irmãs na fé. Benedicite, sou o irmão André, oblato beneditino secular, e estamos aqui neste mês de fevereiro, encerrando o mês de fevereiro, né, dia 28 de fevereiro, com mais um ciclo de palestras. E hoje falaremos sobre a Léxio Divina, sobre a leitura orante da Bíblia. Hoje colocamos em nossas intenções, mantemos nas nossas orações particulares a saúde de nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que ainda se encontra internado em Roma, se recuperando a sua saúde. Hoje nós então vamos falar sobre a Léxio Divina, a palavra de Deus na vida cotidiana. Vamos aguardar mais alguns minutos enquanto os nossos irmãos e irmãs vão chegando para este nosso momento de reflexão. Convido a todos a nos seguirem em nossas redes sociais, no nosso Instagram, YouTube e Facebook e TikTok, Escola do Serviço do Senhor, aonde levamos diariamente a espiritualidade beneditina e a espiritualidade católica, né? Sobre a nossa fé católica a todos, cursos, palestras. Vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a Léxio Divina, a palavra de Deus na vida cotidiana. Então, a espiritualidade beneditina, ela fundamenta-se na relação viva e profunda de nós, leigos e leigas, de nós fiéis católicos, com Deus. Então, e um dos caminhos mais autênticos, né, desta vivência é a leitura orante da Sagrada Escritura. Ela é conhecida como Lexio Divina, né? Então, essa prática, ela é enraizada, na tradição monástica, ela é difundida pela Igreja ao longo dos séculos, é um convite à escuta atenta da palavra de Deus, favorecendo, assim, a integração na vida cotidiana. Mais do que um método, né, de leitura bíblica, a Lexio é um caminho, de transformação interior, no qual o fiel se abre à graça divina e permite que a palavra ilumine sua existência e a guie em meio aos desafios diários. Desde os primeiros séculos, né, do cristianismo, os padres da igreja, eles enfatizam a importância da Sagrada Escritura, né, como um alimento espiritual. Santo Ambrósio, por exemplo, afirmava, né, quando lês a Sagrada Escritura, Deus volta a caminhar do paraíso da tua alma, destacando aí a dimensão viva e relacional da leitura bíblica. Então, neste mesmo sentido, Santo Agostinho enfatizava para nós a necessidade da interiorização da palavra, pois as Sagradas Escrituras elas são cartas de amor enviadas por Deus a seus fiéis. Então, essa concepção está na base, da espiritualidade monástica, especialmente na regra de nosso Pai São Bento, onde a escuta atenta e a meditação da Escritura são elementos centrais da vida espiritual, né? Escuta, ó filho, os preceitos do Mestre, inclina o ouvido do teu coração, já inicia o prólogo da regra de nosso Pai. Então, a Léxio Divina, ela estrutura-se em quatro etapas fundamentais. A leitura, que é a Léxio, a meditação, meditácio, a oração, Horácio,
e a contemplação, a contemplatio. Essa dimensão, ela conduz o fiel a uma experiência espiritual que ultrapassa o mero estudo espiritual acadêmico, né, da Escritura, e se torna um encontro pessoal e transformador com Deus, né? Então essa prática ela tem sido reafirmada, né, como essencial para a vida cristã por diversos documentos eclesiais, como a Constituição Dogmática Dei Verbum de 1965 do Concílio Vaticano II, que vai exortar, né, os fiéis a se aproximarem da palavra com espírito de oração. A exortação apostólica Verbum Domini de 2010 do Papa Bento XVI, né, que destaca a Lectio Divina como um caminho privilegiado da espiritualidade bíblica, né? Ah, para quem nunca ouviu falar sobre a Lexio Divina é o que nós chamamos hoje também, né, dos círculos bíblicos, podemos dizer assim, das orações meditadas, das leituras meditadas, né? Então, essa conferência de hoje, nós vamos explorar não apenas a importância da Lexio e a sua estrutura, mas também a sua relevância na vida cotidiana do cristão contemporâneo. Então, diante do ritmo acelerado, né, da nossa sociedade atual, moderna, muitas vezes marcado pela dispersão, pela superficialidade, a leitura orante da palavra, ela emerge, né, como um caminho de recolhimento, discernimento e encontro autêntico com Deus. Então, além disso, destacaremos aí a influência da regra de nosso pai São Bento e de outras fontes aí da tradição cristã, evidenciando como a espiritualidade monástica pode oferecer aí subsídios valiosos, né, para todos aqueles que buscam uma vida cristã mais profunda e autêntica. Afinal, como nos recorda a Sagrada Escritura, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, já diz aí em Hebreus, né? Então, que essa reflexão de hoje nos ajude a redescobrir a força transformadora da palavra divina e a integrar essa experiência em nossa vida cotidiana, tornando-a um verdadeiro itinerário de santificação e comunhão com Deus. O ponto que eu gostaria de começar aqui hoje é falando sobre a origem e o sentido da Lexio, né? Então, nós já falamos aí um pouco das raízes, né, nos Padres do Deserto. Ela foi formalizada aí por monges como Santo Antão, São Cassiano, no século VI, né, São Bento de Núrcia, que inclui aí na sua regra, né, estruturando-a como um momento essencial na vida monástica. Então, a regra de São Bento, ela exorta, nada se antepõe à obra de Deus, ao amor de Cristo, ao ofício divino, indicando a importância da oração e da meditação constante da palavra. A prática da Lexio Divina, ela baseia-se na crença de que a palavra de Deus não é apenas um texto a ser estudado, mas uma mensagem viva que deve ser acolhida, contemplada e posta em prática. Então, como destaca o Concílio Vaticano II na Constituição Dei Verbum, as Sagradas Escrituras, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Então, diante dos primórdios do cristianismo, a leitura orante das Sagradas Escrituras foi vista como um meio privilegiado, né, de aprofundamento na relação com Deus. Os monges do deserto, como Evagrio Póntico e São João Cassiano, enfatizavam a necessidade da meditação contínua das Sagradas Escrituras para alcançar a união com Deus. Então, no monaquismo ocidental, São Bento ele consolida essa tradição, estabelecendo aí um equilíbrio, né, entre ora et labora, em que a Lexio Divina ocupava um lugar central na busca da sabedoria e da santidade. O método da Lexio Divina foi posteriormente sistematizado no século XII por Guido II, abade da Cartucha, que delineou suas 4 etapas fundamentais. Então, a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Essa estrutura ela passou a ser amplamente utilizada não apenas nos mosteiros, mas também por fiéis leigos que buscavam um encontro mais profundo com Deus. Diversos documentos da Igreja reafirmam a importância da Lexio Divina na vida cristã. A exortação apostólica Verbum Domini, né, de 2010, do Papa Bento XVI, ela destaca que essa prática não é algo do passado, mas um tesouro oferecido também aos fiéis de hoje, para redescobrir a palavra de Deus como fonte de renovação espiritual.
Então, dessa forma, a Lexio Divina não é apenas uma tradição monástica preservada, mas ela se mostra num caminho acessível e necessário para todo cristão que deseja nutrir a sua vida espiritual à luz da palavra. E aí, agora, nesse ponto 2, eu gostaria de falar com vocês sobre os 4 passos da Lexio Divina, né? Então, o primeiro é então, essa estrutura clássica, né, ela desenvolve em 4 momentos essenciais que vão conduzir nós, né, a uma experiência mais profunda com Deus. Então, o primeiro é a Lexio, a leitura. Então, o primeiro passo consiste na leitura atenta e reverente da Escritura. Então, o fiel vai se debruçar sobre um texto bíblico, buscando compreendê-lo no seu contexto original. A leitura ela deve ser feita de forma pausada, repetitiva e atenta, permitindo que a palavra ressoe no coração. São Bento orientava que a mente deve estar em sintonia com a voz, destacando a importância da escuta profunda. Então, a leitura ela deve ser acompanhada de um espírito de humildade e abertura à ação do Espírito Santo. A meditácio, meditação, que é o ponto 2. Neste momento, o fiel busca compreender a mensagem do texto e sua aplicação na vida cotidiana. Então a gente vai se perguntar: o que Deus quer me dizer com esta palavra? A meditação ela consiste em ruminar, né, espiritualmente o texto, permitindo que ele ilumine a existência nossa, do nosso leitor, né? Santo Agostinho enfatizava a necessidade da meditação para uma verdadeira conversão, né? Aquele que ora com as Escrituras aprende a ouvir a Deus. A regra de São Bento, ela reforça esse processo ao recomendar a prática da repetição e da interiorização contínua da palavra. O 3 é a orácio, a oração. Então, depois que nós lemos, depois que nós meditamos, nós vamos orar. A palavra lida e meditada agora se torna o diálogo com Deus. O fiel responde com orações espontâneas, louvor, súplica ou ação de graças, estabelecendo um vínculo pessoal com o Criador. Este é o momento em que o coração se derrama diante de Deus em resposta ao que foi meditado. Santo Inácio de Loyola recomendava que a oração brotasse da experiência da Escritura, né? Pois, ele diz, a oração deve ser um falar do coração ao coração de Deus. Então, a oração na Lexio Divina, ela pode assumir diferentes formas, desde preces silenciosas até a recitação de salmos e cânticos. O essencial é que a comunicação com Deus seja autêntica e sincera, permitindo que a palavra provoque uma transformação interior. E é muito interessante nós termos o nosso caderno de Lexio Divina, ou no celular, por escrever, né, no bloco de notas, o que ficou, né, dessa Lexio. Depois nós vamos para a contemplácio, para a contemplação. Então, no silêncio, a alma descansa na presença de Deus. Este é o momento de intimidade profunda. Hum, Desculpe. É, Então, no silêncio, a alma descansa na presença de Deus, né? Este é o momento da intimidade profunda, onde se acolhe a palavra sem pressa, permitindo que ela transforme a vida do orante. A contemplação não é apenas um estado de reflexão, mas uma experiência de comunhão com Deus, como ensina São João da Cruz. O silêncio amoroso da contemplação é a linguagem com que Deus fala ao nosso coração. Neste estágio, não se trata mais de refletir ou pedir, mas de permanecer na presença divina, deixando-se envolver pelo mistério da graça. A regra de São Bento, ela ressalta que a oração contemplativa leva o monge e todo cristão à união com Deus, tornando-se um eco da vida eterna. A prática contínua desses 4 passos, ele vai levar o fiel a uma transformação interior, onde a palavra de Deus se torna o eixo central da espiritualidade e da vivência cristã, como ressaltou o Papa Francisco na Evangelium Gaudium, né? Quando nos colocamos diante da palavra com um coração aberto, ele nos molda, ele nos renova e nos impulsiona a uma vida mais santa.
O terceiro ponto é a Lexio Divina e a vida cotidiana. Então, a grandeza da Lexio Divina está em sua capacidade de iluminar a realidade do dia a dia. O Papa Bento XVI enfatizou, né, quando a Lexio Divina é promovida de modo eficaz, ela produz uma nova primavera espiritual. Isso está lá na Verbum Domini. Esse documento é muito interessante de todos nós lermos. A regra de São Bento, ela também reforça a integração entre oração e trabalho, ora et labora, sugerindo que a meditação da Escritura deve permear toda a vida do monge e, por extensão, de qualquer cristão comprometido com a espiritualidade, os oblatos, os leigos e leigas. O fiel aprende a reconhecer a voz divina em situações comuns, como no trabalho, nas relações, familiares, nos desafios pessoais. Dessa forma, a escritura ela se torna um farol que guia a vida cristã. A Lexio Divina ela não se restringe a um ambiente monástico, mas ela se revela um método eficaz para todos os cristãos que desejam fortalecer a sua vida de fé. A prática constante da leitura orante da Bíblia conduz o fiel a uma espiritualidade mais encarnada, onde a palavra de Deus se torna critério de discernimento nas decisões cotidianas. No contexto familiar, né, a Lexio Divina ela pode ser uma ferramenta para promover a oração em conjunto e a partilha espiritual entre os membros da família, né? O Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, destaca a importância da palavra de Deus na construção dos lares cristãos. A palavra de Deus não se manifesta apenas como um conjunto de verdades a serem criadas, né? Mas também como uma fonte de vida e luz para o caminho. No âmbito profissional, a Lexio Divina ela ensina o fiel a enxergar sua vocação e seu trabalho como um chamado divino. Inspirados aí na espiritualidade beneditina, o cristão ele aprende que o seu labor diário pode ser santificado quando realizado em espírito de serviço e dedicação. Então, além disso, a Lexio Divina ela também pode transformar a vida comunitária e eclesial. Grupos de oração, movimentos pastorais podem se beneficiar desse método, tornando a leitura da Escritura um momento de partilha e aprofundamento da fé. O Papa São João Paulo II, em sua carta apostólica Novo Millennium Enunt, reforça a redescoberta da palavra de Deus, que ela é essencial para a renovação da igreja. É preciso que a escuta da palavra se torne É, deu uma travada aqui, desculpa. Todos me escutam? Sim, né? Ok. Vamos voltar aqui. Então, o Papa São João Paulo II, em sua carta apostólica Novo Milênio, reforça que a redescoberta da palavra de Deus é essencial para a renovação da igreja. Então, ele nos diz: é preciso que a escuta da palavra de Deus se torne um encontro vital na antiga e sempre válida tradição da Lexio Divina, né? Por fim, a prática da Lexio Divina, ela leva à conversão contínua, pois coloca a palavra de Deus no centro da vida cristã. Como ensina São Gregório Magno, as escrituras crescem com quem as lê. Ou seja, quanto mais nos aprofundamos na meditação da palavra, mais somos transformados por ela. Assim, a Lexio Divina ela se apresenta como um caminho seguro para uma espiritualidade autêntica e encarnada no cotidiano. E agora vamos concluindo, né? A conclusão eu dei o nome assim, um chamado à conversão diária. A Lexio Divina é muito mais do que um simples método de oração. Ela é um caminho de transformação interior, um processo contínuo de santificação, que nos convida a uma imersão profunda da palavra de Deus, na palavra de Deus, né? Como bem expressa nosso Pai São Bento em sua regra, a prática constante da oração e da escuta atenta são essenciais para o crescimento espiritual. Assim como o monge se dedica a ouvir e viver segundo a palavra, sob a orientação de um abade, também nós somos chamados na vida cotidiana a viver sob a direção da palavra de Deus, que é luz para os nossos passos e lâmpada para os nossos caminhos, já diz o Salmo. Ao adotarmos, então, a palavra de Deus, a Lexio Divina, como um hábito diário, nós permitimos que a palavra de Deus se torne o centro da nossa existência, guiando nossas decisões,
nossos comportamentos e até nossas relações interpessoais. Cada momento de nossa vida ela pode ser tocado por essa palavra viva e eficaz, como um semelhante, uma semente que ao ser cultivada dá frutos de paz, justiça e misericórdia. Não podemos esquecer que, como nos ensina São Jerônimo, né, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. A Léxio Divina, ela nos coloca diante da pessoa de Cristo, o Verbo encarnado, e nos oferece a oportunidade de uma relação pessoal com Ele, que se traduz em uma vivência concreta e diária da sua vontade. Então, gente, é importante ressaltar que a Léxio Divina, ela não, volto a dizer, não é um método isolado, mas uma prática integrada à vida da igreja e à vida comunitária. A regra de nosso pai, ao prescrever que o monge deve viver sobre uma regra e um abade, nos lembra que a disciplina e a orientação espiritual são fundamentais para que possamos, de fato, fazer da palavra de Deus o alicerce da nossa vida. A escuta atenta e amorosa da palavra, da Escritura, deve se tornar um hábito constante, não apenas na oração silenciosa, mas em todas as áreas da nossa vida, incluindo trabalho, relacionamento, decisões cotidianas. Por fim, o verdadeiro objetivo da Lexio Divina é nos conduzir a uma conversão diária. Cada vez que nos aproximamos da palavra, somos chamados a um novo despertar da nossa fé, a uma nova renúncia ao ego e ao pecado e um novo passo em direção à santidade. A conversão é um processo contínuo e a Lexio Divina é o alimento que sustenta esse processo, transformando-nos pouco a pouco à imagem e semelhança de Cristo e possamos nos comprometer com essa prática, permitindo que a palavra de Deus seja não apenas uma leitura devocional, mas o centro da nossa vida espiritual e cotidiana, como uma fonte inesgotável da graça e força. Que então, que inspirados pela tradição da igreja, pela sabedoria dos santos, e pela rica experiência espiritual deixada por tantos que viveram a Lexio Divina, sejamos capazes de fazer dessa prática um ponto de referência constante na nossa caminhada de fé. Ao seguir esse caminho, a palavra de Deus se torna cada vez mais viva em nós, transformando-nos e levando-nos a uma comunhão mais profunda com Cristo e com os outros. Ah, todos escutam? Aqui às vezes está dando uma travada e vem um outro barulho aqui, aí eu fico confuso, mas vamos lá. É... Transformando e levando a comunhão mais profunda com Cristo e os outros, no amor, na misericórdia que Ele nos ensinou. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é isso que eu gostaria de trazer para vocês nesse mês de fevereiro, nessa conclusão do mês de fevereiro. Falar um pouquinho sobre a Lexio Divina, esse grande instrumento para a nossa vida. E todos que gostaram dessa nossa reflexão, ah, deixa aí sua curtida, seu comentário. Ficou com dúvida? Pode deixar aí que nós vamos respondendo. Não esqueçam aí de compartilhar com os outros essa reflexão. E temos novidades, né? Eu estou querendo aí criar um pequeno curso sobre Lexio Divina para que nós possamos nos aprofundar mais. Então, quem tiver interesse, pode nos mandar mensagem. Logo, logo eu vou dar notícias sobre esse curso, tá bom? Agradeço a presença de todos hoje aqui conosco e vamos agora rezar para concluir. E na nossa oração, vamos rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Oremos pelo nosso Pontífice Francisco, que o Senhor o conserve, lhe dê vida e força, e o faça feliz na terra e não o entregue à vontade de seus inimigos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia para todos e até a próxima.